Olá pessoal, hoje eu vou mostrar como montar esse layout usando o Photoshop, tá? Então como montar o layout de um site usando o Photoshop. Esse layout aqui é de um outro vídeo que eu fiz que explica como criar site HTML e CSS a partir de um layout do Photoshop. Eu não tinha feito o vídeo de como criar o layout. Então é um vídeo antigo, até o layout é um pouco antigo, mas é legal para explicar alguns conceitos do Photoshop aqui, tá? Esse vídeo foi pedido pelo usuário Cláudio aqui nos comentários e eu resolvi fazer para mostrar como é que faz. Ok? Então vamos lá, vamos para o Photoshop. Até o Photoshop já mudou um pouco aqui, tá? Eu vou mostrar como eu crio hoje, inclusive a questão de tamanhos, tá? Então eu vou criar um arquivo novo e vou aqui em Web, tá? Não precisa disso, ou você pode vir aqui, ó, colocar a largura 1920, como se fosse resolução Full HD, e eu vou colocar aqui 1920 também, para ficar quadrado, porque a altura não importa tanto, o que importa é a largura, tá? E vou criar aqui um documento, tá? RGB, 72 pixels, aqui está usando prancheta, não quero usar prancheta, arquivo novo, aqui, desmarcar, criar. Então tenho aqui, lógico que a visualização está em 33,3%, vou dar 2 cliques aqui na lupa, vai ficar em 100%, ok? Agora se eu pegar aqui a ferramenta Hand, né, a ferramenta mãozinha ali, eu consigo visualizar. Vou dar um Ctrl- para afastar um pouquinho o layout. Tá aí, o que eu faço? Como eu uso hoje, eu uso o Bootstrap, né, que é um framework do CSS para gente, não só CSS, né, como jQuery, uma série de outros componentes que ele usa. Eu uso o padrão de quebra de tamanho de quebra de página, né, ou seja, a adaptação de tamanho de tela. Então, se eu vou criar para uma tela grande, eu penso na resolução de 1170 de largura, que é a largura da primeira quebra. Tá? Isso estou falando para o Bootstrap 3, não me recordo se o 4 também eu acho que sim. Tá? Então o que eu faço? Eu vou fazer uma marcação aqui, vou pegar o retângulo, vou dar um clique. Quando eu dou só um clique, ele aparece a caixinha, onde eu vou marcar a largura 1170. A altura pode ser qualquer uma, eu só quero marcar a largura. Tá? E ele fez um quadrado, um retângulo. Esse retângulo, vou abrir aqui a janela de camadas, vou segurar o Ctrl e clicar para selecionar tanto o retângulo quanto o plano de fundo e vou centralizar esse retângulo no plano de fundo. Agora eu vou apertar o Ctrl mais o R, né, Ctrl R, para aparecer as réguas e vou colocar as réguas aqui para fazer a marcação. Deixa eu vir aqui em visualizar, já está ajustar, ok. Então eu vou pegar a marcação aqui e vou fazer a marcação usando as réguas. E vou apagar essa camada do retângulo. Pronto. Bom, já tenho aqui o arquivo do Photoshop, então, com as marcações da largura, que é a minha largura limite para o conteúdo do site, tá? Não necessariamente para o layout, por exemplo, para o fundo, que eu vou fazer agora. Então, olhando aqui o layout, a gente tem esse fundo em degradê do cinza para o branco, né? Que até explico como montar ele lá no HTML. Então, vamos lá, vamos começar por aí. Para fazer aquele degradê, eu vou pegar a ferramenta degradê, tá? Tá junto aqui com a lata de tinta. Se você clicar com o botão direito ou clicar e deixar pressionado, ele vai aparecer aqui a ferramenta degradê, ok? Aí eu vou fazer o seguinte, pode ser até preto e branco, vou usar essas cores, tá? Então quando a gente clica aqui em cima, ó, tem várias opções. Essa primeira opção é o uso dessas duas cores aqui. Então se eu mudar essa cor aqui, olha lá, pode ver que ele muda lá em cima. Então essas cores que vão ser utilizadas. Eu vou utilizar o preto e branco mesmo e vou criar aqui o degradê. Opa, Ctrl Z, vou criar uma camada nova e vou clicar e puxar segurando o Shift para ele ficar bem retinho. Segurando o Shift, vou criar aqui o degradê. Agora eu vou fazer o seguinte, aqui na janela camadas eu vou diminuir a opacidade para o tanto que eu quero aqui
de suavidade aqui no degradê. Tá? Posso deixar aqui, ó, 15%, 16%. Tá? Já fica um degradê legal. Beleza, vamos lá ver o que mais que a gente tem no layout. Então agora a gente vai colocar a logo. Eu achei aqui uma logo antiga que eu tinha. Tá um pouco diferente, mas... Tá, você viu que eu cliquei e arrastei, né? Ou posso fazer isso, ou posso ir em arquivo e abrir, né? Tá, enfim. Tá aqui a logo. Vou dar um Enter. Só joguei ela aqui, opa. Ctrl Z. Então tá aqui a logo. O legal é vocês irem renomeando essas camadas, dá 2 cliques lá e vai renomeando, ó. Degradê. Então tenho aqui a logo. Essa logo eu vou deixar... Opa! Essa logo... Eu vou deixar ela... Deixa eu desmarcar aqui, selecionar automático. Aí. Eu vou deixar ela bem encostadinha aqui do lado esquerdo. Tá? Olha lá, bem encostadinha do lado esquerdo. Agora eu vou fazer aqui o menu. Tá? Home, empresa, serviço, portfólio e contato. Vamos lá. Então aqui é texto. Pega a ferramenta de texto e escreve, né? Home. Dá uns espaços ali. Empresa. Serviços. Portfólio e contato. Ok? Agora eu vou aproximar de novo o meu zoom, vou dar 2 cliques aqui na lupa para ficar em 100%, para eu ver o tamanho real, tá? Vou pegar aqui botão direito, né? Selecionar aqui a camada do texto. Vou na janela caractere. Se vocês não acharem essas janelas, pode ver que eu reduzi, deixei só o que eu ia utilizar aqui, tá? Então, inclusive eu posso tirar essa janelinha daqui. Deixei só o que eu ia utilizar. Mas se vocês não estiverem achando essas janelas, elas estão aqui no menu janela, aqui ó, caractere, a janela camadas, ok? Então eu vou pegar aqui a camada de texto, tá? Vou deixar essa fonte mesmo e vou aumentar aqui um pouco o texto. Vou colocar aqui ó, 18 pontos, tá? E aí aqui é os espaços, ó. Tá? Serviços. Então tá aí o menu, ok? Olha lá, igual estava lá, ele está meio alinhado um pouquinho para baixo aqui. E aí vou fazer os retângulos, que é o retângulo que mostra que eu estou na home ou que eu estou com o mouse em cima, tá? Então vou fazer os retângulos. Vou pegar aqui a ferramenta retângulo, vou clicar na cor para escolher uma cor, ó, vou pegar o laranja da logo aqui, ok? Vou dar um ok e eu vou fazer o retângulo aqui em cima da home, certo? E agora eu vou fazer o retângulo em cima da empresa. Como eu quero os 2 retângulos com a mesma altura, eu vou fazer o seguinte, vou pegar lá em camadas, eu posso arrastar essa camada para o ícone que cria a camada nova, ele vai duplicar, ó, tá? Ou, então Ctrl Z aqui, ou eu posso apertar Ctrl J, que ele duplica também, tá? Aí eu vou pegar esse retângulo com a ferramenta aqui de seleção, né? Segurando o Shift, vou arrastar para o lado. Arrastei para o lado, deixa eu dar um zoom, Ctrl+, vou apertar com a camada selecionada, vou apertar Ctrl T para transformar e vou aumentar aqui. Tá? Aumentei, vou dar um Enter. Depois que eu aumentei, o que eu posso fazer? Pode ver que aqui em propriedades eu consigo trocar a cor. Ou, aqui em camadas, se eu der 2 cliques aqui em cima do quadradinho, ó, ele vai permitir eu trocar a cor também. Tá? O que eu vou fazer, deixa eu só puxar para cá. Dar 2 cliques e selecionar o amarelo também da logo. Ok? Voltar aqui, 2 cliques na lupa para voltar. Então tá aqui, no começo do nosso layout. Agora vamos ver o que mais tem. Aí tem aquela imagem, certo? Que eu vou pegar uma outra imagem aqui, que eu já selecionei. Agora eu vou abrir por aqui. Abrir, daí tá aqui em criar layout Photoshop. Eu separei essa imagem aqui. Tá? Ok. Então tá aqui a imagem. Eu vou aqui em imagem, vou deixar só ela do tamanho da tela, tamanho da imagem, vou diminuir ela, a largura dela para 1920, que é a minha resolução máxima, tá? Mas não vai ficar desse tamanho. Vou dar um ok e vou arrastar, clicar nela com a ferramenta de seleção, arrastar até a aba aqui do meu layout e arrastar aqui para baixo para ela vir aqui para o meu layout. Então tá aqui.
tá? Eu estou arrastando a tela segurando a barra de espaço. A barra de espaço é o atalho para a mãozinha, tá? Então, quando eu seguro, ó, tô com a ferramenta de seleção, seguro a barra de espaço, vira a mãozinha, se eu solto, vira a ferramenta de seleção de novo. Então, eu quero essa imagem da largura ali do meu layout, né? Por isso que eu estou usando a régua ali. Olha lá. Tá? Eu poderia fazer um outro recorte dessa imagem, que eu posso deixar maior e fazer diferente. Ó. Vamos supor que eu queira esse recorte aqui. Tá? A única coisa que eu quero é a mulher para esse lado. Vou dar um Enter. Vou vir aqui em Editar, Transformação, Virar horizontalmente. Olha lá. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou pegar a ferramenta de letreiro retangular, que é essa ferramenta de seleção aqui, e vou selecionar, deixa eu aproximar aqui, e vou selecionar desse... Por isso que essas linhas rosas aqui, elas aparecem porque eu fui lá em visualizar e ativei o ajustar. Daí ela se ajusta aos outros elementos. Tá? Facilita. Então vou selecionar aqui de uma régua até a outra, né, da largura, e vou selecionar o tamanho que eu quero de altura aqui para a imagem. Vamos dizer que eu queira esse tamanho aqui. Tá? Aí eu faço o seguinte, venho aqui em camada, com a camada da imagem selecionada, eu vou clicar nesse botãozinho aqui que é o botão de máscara. Veja só, ele vai criar uma máscara só da seleção que eu tinha, certo? Essa máscara está aqui, ela está linkada com a imagem. Então, se eu pegar a ferramenta de seleção e arrastar, vai arrastar tudo, tanto a máscara quanto a imagem. Só que não é isso que eu quero. Eu vou tirar esse link, vou selecionar a imagem e aí eu posso ajustar a imagem aonde eu quiser aqui na máscara, tá vendo? Legal isso, né? Inclusive, deixa eu minimizar aqui, posso dar um Ctrl T, né, de transformar e mudar aqui o tamanho, ajustar melhor, enfim, do jeito que vocês acharem mais interessante. Vou dar um Enter, então tá aqui, vou usar a imagem assim mesmo. Deixa eu ver o que mais que tem. Tem ali um triângulozinho. Vamos fazer, pego o retângulo, ferramenta retângulo, com a cor amarela. Vou fazer aqui um quadradinho, certo? Vou pegar, aqui vou deixar clicado com o botão direito, pegar a ferramenta seleção direta, aliás, aqui na caneta pegar a ferramenta excluir ponto de ancoragem e vou excluir esse ponto aqui, ó. Tá, ok. Olha lá, virou um triângulo. Vou pegar a ferramenta de seleção. Aliás, ele tem que selecionar tudo, que agora ele está só com alguns pontos selecionados. Agora eu vou pegar a ferramenta de seleção. Eu não quero essa caixinha aqui. Deixa eu jogar ela para cá. Vou pegar o triângulo e vou ajustar ele ali. Beleza? O que mais que eu tenho? Então, aprendizagem online e um botão. Então, aprendizagem online é o texto normal, né? Vamos lá. Aprendizagem. Que cor que tá? Cinza. Vou dar um Ctrl T. Deixar um cinza aqui. Opa. Aprendizagem. Agora, em vez de criar um outro texto, vou dar um Ctrl J. Lembra do Ctrl J? Ele duplica, né, o texto. Vou arrastar, duplica a camada. Vou arrastar. Agora vou pegar a ferramenta de texto. Online. Aprendizagem online. Creio que se eu usar amarelo aqui não vai ficar legal. Olha lá, vamos ver. Até que tudo bem, ficou bacana. Aprendizagem online, né? Bem alinhado ali. E aí vou colocar um botão. Esse botão eu vou fazer com a ferramenta retângulo arredondado. Tá? Vou criar aqui um retângulo. Pode ver que ele tem um arredondado aqui que eu posso alterar aqui no raio. Ó. 30, peraí. Deixa eu apagar esse, deletar. Aumentar ali já, 30. Aumentar para raio para 40. E vou desenhar o retângulo arredondado, olha lá. Tá? Olha lá. Retângulo arredondado, vou deixar ele amarelo. Dá 2 cliques aqui, deixar ele amarelo. E aí vou aplicar aqui alguns efeitos. Ele tem um degradê, tem uma profundidade ali. Então, botão direito, opções de mesclagem.
sobreposição de degradê, vou clicar e vou clicar em cima do nome sobreposição de degradê para ele aplicar. Aqui em modo de mesclagem eu vou usar a multiplicação, porque daí ele só faz um efeito em cima da cor que já existe, né? E aqui eu vou colocar o degradê do preto para o branco. E aí eu vou mexendo na opacidade, ó, tá? Para fazer aquele degradê. Vou clicar aqui também em chanfro em entalhe, que é o que vai dar aquela profundidade. Vou deixar a profundidade bem alta. Suavização 0. Vou diminuir o tamanho, olha lá. E aqui eu posso reduzir um pouco aquela sombra, tá? Aqui é a parte branca, lá, né, o brilho. E aqui embaixo é a sombra. Ok? Então fiz o botão. Ferramenta de texto. O que está escrito? Acessar. Acessar em branco. Vou segurar o Shift. Eu não gosto quando ele escreve dentro, cria uma caixinha no formato do objeto. Então seguro o Shift e dou um clique. Aí ele não faz isso. Acessar. Acessar, ferramenta de seleção. Aqui, vou deixar ela branca. Deixa aqui negrito. Tá aí nosso botão acessar. Eu não estou me preocupando muito com detalhe de layout, porque é só para explicar como funciona a montagem, tá? E aí eu tenho 3 colunas aqui embaixo, né? Aqui é texto, 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 né? E o retângulo e texto. Vou fazer bem rapidinho isso, porque é coisa que a gente já fez, ok? Então vamos lá. Então vai um título. Aqui. Título da coluna. Opa, tá em branco. Seleção, cor. Aqui, opa. E o título ficou errado ali. Título da coluna. Ou a gente pode fazer o seguinte. A gente pode vir aqui, ó, e procurar Lorem Y. E pegar um texto Lorem Y, que é um texto que os designers usam, é um texto ilustrativo. Tá, olha lá. Vou pegar esse pedaço aqui só para o título, ó. Ctrl C. Vou apertar o T, né, que é o atalho para ferramenta de texto. Ctrl V. E aqui vou aumentar o tamanho desse título. Uau, grande. Aí. 30. Tá? O problema é que eu não fiz uma caixa de seleção aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Só para a gente ter uma ideia de como alinhar os textos. Vou criar 3 colunas, 3 retângulos, Ctrl J. Tá junto aqui, vou dar 1, 2 pixels para o lado. Ctrl J para duplicar. Tá? Opa. 1, 2 pixels para o lado. Vou selecionar essas 3 camadas aqui. Ctrl T. Vou aumentar aqui. Vou aumentar aqui. Enter. E agora eu vou puxar as réguas ali para eu fazer uma marcação, tá? Da onde estão as divisões. Tá? Então essa é a divisão que eu preciso. Tá? Só vou dar uma margem delas aqui. O texto eu escrevi como texto de ponta, ou seja, eu vim aqui, dei um clique e comecei a escrever. Tá? Mas não é isso que eu quero uma caixa de texto. Eu posso transformar isso, eu clicar com o botão direito na camada e converter para texto de parágrafo. Tá? Olha lá que agora ele tem uma caixa de texto. Porque às vezes eu quero que o texto se adeque a um espaço aqui, tá? Muito bem. Agora, como é que eu faria isso, né, sem precisar converter? Deixa eu dar um Enter. Quando você dá o Enter do teclado numérico, ele só confirma o texto, tá vendo? Então eu pego a ferramenta de texto e posso clicar e arrastar, daí eu já faço a caixa, daí eu não preciso converter, tá bom? Mas, aqui eu já converti, então vamos lá. Se eu aperto o Enter do teclado de letras, alfabético, ele dá um Enter, né? Dá uma quebra de linha. Se eu aperto o Enter do teclado numérico, se você tem no seu teclado, aí, né? Às vezes está no notebook que não tenha, ele confirma o texto, tá? Mas vamos clicar aqui, vou pegar o Lorem Y, agora eu vou pegar todo o texto aqui, Ctrl C, Ctrl V. Tá? Só que ele veio, deixa eu selecionar, segurei o Shift, cliquei aqui, ou seleciona normal, vou deixar o texto regular, e 16. Deixa eu ver se ele dá um espaço aqui. Ele no caso sou eu, né? Diminuir um pouco esse texto, vou colocar um ponto aqui.
Deixa eu dar um Enter para ficar mais bonitinho. Deixa eu deixar 18 pontos como é o texto lá do menu. Então tá aí, ó. Vou fazer também agora o botão. O botão é simples, né? Um retângulo preto. Retângulo preto. Vou pegar a ferramenta de texto. Com o texto em branco. Vou segurar o Shift para ele não criar aquela caixinha. E vou escrever ali mais. Ok? Eu posso selecionar os dois, tanto mais quanto o retângulo, e alinhar aqui. Ok? Muito bem. Agora que eu fiz tudo isso, lógico, eu não tô nem organizando aqui as camadas, mas o certo seria organizar isso da seguinte forma. Deixa eu colocar, selecionar esses três, criar uma pasta, colocar aqui, ó, texto, coluna, tá? Olha lá, tirei a visualização, tá aqui. Por que é legal organizar? Veja só, agora nesse exemplo aqui eu pego a pasta que tem todo esse conteúdo, aperto Ctrl J e duplico a própria pastinha, olha lá. Não preciso ficar redesenhando tudo. Ctrl J, Ctrl J, Ctrl J ou arrasta a pasta para o ícone de criar a camada que ele duplica também, tá? Então aí já tem os três conteúdos ali, tá? Eu estou usando aqui uma margem, ali em cima eu não usei, né? Poderia usar também essa margem. Deixa eu selecionar tudo aqui. Eu estou selecionando, segurando o Ctrl e o Shift e clicando com o botão direito em cada camada e selecionando, ó, as camadas, tá? Então poderia dar essa margem aqui também. Ó, pode ver que ele já marcou com a margem lá de baixo. Mas fica a critério de vocês aí. E aí só falta aqui o rodapé, que é simples, né? Para finalizar então, um retângulo. Deixa eu pegar o mesmo amarelo. Um retângulo amarelo, certo? Tá lá, ó, um retângulo amarelo, onde eu vou pegar aqui o texto em preto, né? Já tá, segurar o Shift e escrever aqui, ó, todos os direitos reservados ou Creative Commons. É assim que se quer? Vamos ver. Creative Commons. Creative Commons. Não é que a licença é liberada para uso, né? Então tá aí. Eu vou salvar esse arquivo aqui. Vou deixar ele disponível na descrição desse vídeo, tá? Se você quiser, você pode selecionar aqui, ó, todo o seu layout e fazer um recorte, imagem, cortar, né, para não ficar com aquele arquivo inteiro. Vou salvar arquivo, salvar ele como Photoshop. Então, vou colocar aqui o layout Photoshop, tá? Layout site Photoshop. E tá pronto aí nosso layout. É isso aí, pessoal. Não esquece de dar uma curtida no vídeo se você curtiu, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima.